Hoje nós estamos aqui incumbidos, de trazer a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus. Então, que os irmãos tenham paciência aí comigo, amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que Deus nos traz nessa noite, ela está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. É um versículo bem conhecido, eu creio que todos os irmãos já ouviram, amém? Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Quantos aqui são justos de Deus? Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, vamos orar para que Deus venha falar conosco nessa noite, amém? Senhor, nós oramos, ó Deus, nesta noite, Pai. Nós queremos, ó Deus, colocar esta palavra, Deus, diante de Ti, Pai. Senhor, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Que o nosso coração, ó Deus, possa ser como uma terra fértil, Pai, para que a semente da Sua palavra venha a ser plantada, venha a ser semeada, Pai. Ó Deus, e que ela venha a dar muitos frutos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo, ó Deus, que possa tirar nossa atenção, que tudo aquilo, ó Deus, que possa nos dispersar, Pai, venha cair por terra agora, Pai, em nome de Jesus. E que a nossa mente esteja cativa à obediência de Cristo, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema, irmãos, da nossa palavra nessa noite é fé para todos os momentos, amém? Quantos aqui têm fé? Quantos aqui têm fé inabalável, A Bíblia diz que nós temos uma fé inabalável, amém? Que a sua fé ela possa realmente ser uma fé inabalável. E nesse texto aqui de Hebreus, o texto diz: mas o meu justo viverá pela fé. Quem são os justos de Deus? O justo de Deus é aquele que foi justificado, é aquele que crê que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e o Senhor o justificou, amém? Então esse é o justo, e o texto diz que o justo vive pela fé. Talvez você possa falar assim: mas hoje eu não tenho vivido pela fé, eu tenho vivido uma vida que eu não tenho exercido fé. Então, irmãos, o que eu posso dizer para você é que você não tem vivido, é que você tem, no máximo, você tem tido uma existência, você está existindo na terra, mas você não tem vivido, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, amém? Tudo é possível ao que crê. Talvez você possa falar: mas eu tenho pedido tantas coisas, eu tenho buscado tantas coisas da parte de Deus. O versículo diz: tudo é possível ao que crê, amém? Se você crer, se você acreditar, se você tiver fé no Senhor, tudo é possível. Os céus são o limite para você, amém? Mas talvez você possa falar: mas eu não tenho vivido isso, eu não tenho exercitado isso na minha vida. Mas o que será que você tem buscado? A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus já conquistou tudo aquilo que nós precisávamos. Amém. Tudo aquilo que você precisava, Jesus conquistou vitória para nós ali na cruz, amém? A Bíblia diz: as maldições que precisavam ser quebradas, elas foram quebradas na cruz. Você é livre hoje de toda a maldição, amém? A cura que você precisava, Jesus conquistou, ela foi consumada ali na cruz, amém? A provisão que você precisava, talvez você tenha buscado uma provisão financeira, Jesus já conquistou ali na cruz para nós, amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Talvez você fale: eu não tenho vivido uma vida de paz, eu tenho vivido uma vida atribulada. Jesus já conquistou a paz para mim e para você ali na cruz. Irmãos, mas por que nós não temos vivido essa vida? Porque talvez nós não temos exercido fé. Talvez nós não temos ativado a nossa fé, amém? O que é viver por fé? Viver pela fé significa que desde o começo do meu novo nascimento, até o meu serviço a Deus, até o dia que eu estou servindo no ministério, fazendo a obra de Deus, tudo aquilo que eu tenho feito e recebido é fruto de fé. Isso é viver por fé. É desde a hora que você acordo lá, não sei o horário, até a hora que você vai dormir, você crê que tudo aquilo que está acontecendo, que tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida é fruto de fé, amém? Então isso, irmãos, é viver por fé.
E nós vamos falar nessa noite, a fé para todos os momentos. Talvez você possa falar, mas eu tenho fé quando eu acordo, mas aí vai passando as horas do dia, as tribulações vão aparecendo, lá no meu trabalho tem um camarada atribulado, ele me faz perder fé. Mas irmãos, nós temos que ter fé em todos os momentos da nossa vida. Talvez você fale, mas eu tenho fé no meu trabalho é abençoado, mas eu chego em casa, aquele marido, aquela esposa, tira a minha fé. Irmãos, tem que ter fé em casa também, é uma luta, é uma batalha, mas tem que ter fé, amém? Então, irmãos, nós vamos falar hoje de 3 níveis de fé. 3 níveis de fé que eu e você precisamos ter. E nós vamos usar como base o texto que está lá em Mateus 8, amém? Ali nesse texto de Mateus 8, nós vemos vários milagres que o Senhor fez. Jesus fez vários milagres naquele dia. Aquele dia ele cruzou na frente dele, era milagre. E nós vamos falar sobre 3 milagres. E esses 3 milagres exemplificam 3 tipos de fé que eu e você precisamos ter. Amém? O primeiro tipo de fé, a primeira fé que nós devemos ter, é a fé para a salvação. O texto base que nós vamos usar é Mateus 8, do 1 ao 4, que diz assim: ora, descendo do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz uma oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? A primeira fé, irmãos, que nós precisamos ter, o primeiro tipo de fé que eu e você precisamos ter, é a fé para a salvação. Amém? A primeira fé, esse é o primeiro tipo de fé que nós precisamos ter. A fé para nós sermos salvos, a fé para nós sermos nova criatura, a fé para nós sermos libertos do pecado e termos uma vida nova com Deus. Amém? Esse é o primeiro tipo de fé que nós precisamos ter. E nós usamos esse exemplo aqui, o milagre que Jesus fez, quando ele curou esse leproso, amém? E o interessante é que quando Jesus se depara com esse leproso ele não duvidou do poder de Jesus, ele não duvidou que Jesus podia curá-lo, em nenhum momento ele teve dúvida disso, ele teve fé que Jesus podia curá-lo, mas a pergunta que ele faz para Jesus é: se tu quiseres, se tu queres, tu podes me curar, amém? E Jesus olhou para aquele leproso e Jesus falou para ele: eu quero, fica limpo, amém? Aqui não fala que o leproso passou um tempo, ficou limpo, não, o texto diz que o leproso ficou limpo imediatamente, amém? Ali foi um milagre instantâneo, Jesus o curou de uma forma instantânea. Seja limpo, eu quero ser curado agora, amém? Então, irmãos, o que isso nos mostra? O leproso naquela época era uma pessoa que ele era afastado das outras pessoas. O leproso ele não convivia na cidade com outras pessoas. O leproso ele não ficava no meio das pessoas sãs. O leproso era alguém que ele ficava longe, ele ficava fora dos muros da cidade. Então você, se estivesse andando pela cidade, você não encontraria um leproso. Por quê? Porque aqueles leprosos, eles ficavam afastados, eles ficavam isolados da sociedade. O leproso não poderia frequentar culto, o leproso não poderia frequentar células, se estivesse naquela época, ele não poderia. Por quê? Porque ele era uma pessoa que não convivia, não tinha contato com outras pessoas, O leproso era alguém banido da sociedade, ele era alguém que ficava do lado de fora, amém? Então aquele leproso, ele não tinha convívio com mais ninguém, por isso que nós cremos que ele encontrou Jesus ali quando Jesus estava entrando na cidade. Ele olhou, viu Jesus chegando, ele falou: agora é minha hora, agora é o meu momento, hoje não passa, Então o leproso era alguém que não tinha contato nenhum com a sociedade,
E algo interessante é que o leproso naquela época ele significava, né, a lepra significava para nós o quê? O pecado. A lepra ela significava uma pessoa, né, significava o pecado. E o leproso, o pecador. Então quando Jesus olhou para aquele leproso e ele o curou, e o milagre, né, a cura foi instantânea, é da mesma forma quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É instantâneo, basta você crer. Basta você confessar com a sua boca e Deus limpa, Deus te transforma em nova criatura, Deus o faz filho de Deus, amém? Então é isso que aconteceu com aquele leproso ele foi curado instantaneamente, e o interessante é que ele olhou para Jesus e falou: Jesus, se tu queres, tu podes curar-me. E Jesus prontamente olhou para ele e falou: eu quero, eu posso, fique curado em nome de Jesus, amém? Então aquele milagre que Jesus fez na vida dele, ele reflete para nós hoje a purificação dos pecados, né? Quando Jesus também nos cura, nos transforma em nova criatura, ele pega os meus e os seus pecados e nos purifica, amém? O pecado já não tem mais influência na nossa vida. Talvez você possa falar: mas quer dizer então que quando eu aceitei Jesus eu não vou pecar mais? Irmão, você vai pecar, todos nós vamos pecar, amém? Mas o pecado ele não tem mais domínio sobre a sua vida, o pecado ele não te domina mais, você é livre, você tem liberdade de escolher, amém? É isso que esse milagre nos reflete, esse milagre da purificação. Quando Jesus purifica aquele leproso, isso nos mostra que nós hoje não temos mais que ser escravos do pecado, amém? Nós somos libertos do pecado, o sangue de Jesus nos purificou de todo e qualquer pecado. Talvez hoje você tenha vivido, né, com problema, com a dificuldade, você não consegue vencer o pecado na sua vida, o pecado tem te dominado. Irmão, se volte para Jesus. Jesus ele pode curar esse seu pecado, Jesus pode curar essa lepra da sua vida, amém? Basta você crer, basta você acreditar, basta você confessar, falar: Senhor, eu acredito, Senhor, eu creio, e Jesus ele vai te curar, Jesus ele vai te libertar, amém? E algo interessante, que quando Jesus curou aquele leproso, ele falou para o leproso assim: olha, vai, não conta para ninguém, vai diante do sacerdote e mostre para o sacerdote o que aconteceu com você, mostre para o sacerdote aquilo que foi feito na sua vida. Quem que o sacerdote representava naquela época? O sacerdote era aquele que representava, né, era aquele que olhava para as pessoas, se elas tinham ou não tinham lepra. O sacerdote ele olhava para as pessoas e falava: olha, está com lepra, né? Porque a lepra naquela época ela era uma doença frequente, né? E às vezes as pessoas elas tinham uma mancha no corpo e elas achavam que elas estavam com lepra, e ela ia diante, e Jesus fala para ele: vai diante do sacerdote e mostra para o sacerdote o que aconteceu com você, mostra para o sacerdote aquilo que foi feito na sua vida, o milagre que aconteceu na sua vida, amém? E aquele leproso ele vai diante, né, do sacerdote, e o sacerdote oficializou ali, atestou para ele que ele não era mais leproso, amém? Hoje quem é o sacerdote na nova aliança? O sacerdote hoje na nova aliança ele aponta para o Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito Santo de Deus que testifica nos nossos corações que nós somos nascidos de novo, que nós nos transformamos, né, irmãos, de pecadores para filhos de Deus. Hoje quem faz esse papel na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, amém? Então é o Espírito Santo de Deus que testifica isso no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que olha para mim e fala: você está restaurado, você não precisa mais ser escravo do pecado, você hoje é livre, amém? É o Espírito Santo de Deus que faz isso na nossa vida hoje. Então talvez se você se sinta acusado de algo, volte-se para o Espírito Santo de Deus, amém? Volte o seu coração ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai olhar para você e vai falar: irmãos, você é nova criatura, você tem uma nova natureza,
a lepra não vai mais te separar do amor de Deus, o pecado não vai mais te afastar do amor de Deus, amém? O diabo, irmãos, a todo momento ele tenta nos acusar, ele faz você lembrar dos pecados que você cometeu no passado, e ele usa aquilo para te acusar. Você não é, né? Ele olha para você e fala, você não é digno, olha o que você fez, olha o que você aprontou lá no passado, não é verdade? Ele sempre tenta te acusar de algo. Por isso que nós temos que ter uma identidade e saber quem nós somos em Deus. Você é filho de Deus, irmãos. Amém. Deus te justificou. Amém. O justo de Deus vive pela fé. É essa que é a identidade que você tem que ter. É isso que você tem que guardar no seu coração. Eu sou filho de Deus. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Amém? Porque todas as vezes que o diabo estiver te acusando, ou usar pessoas para te acusar, porque sempre tem, né, irmãos? Sempre tem aqueles que o diabo usa para falar, você, que isso, você não mudou nada não, eu lembro o que você fazia lá atrás, eu lembro o que você já fez, você não, esquece. Mas glória a Deus que a Bíblia diz que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, amém? Glória a Deus, Deus não nos acusa de nada, amém? Os nossos pecados Deus jogou lá no mar e nunca mais vão ser achados, porque o Senhor já nos perdoou. Lá na cruz do Calvário, uma das coisas que Deus também conquistou para nós é o perdão dos nossos pecados, amém? Deus não te acusa de nada, irmãos. Talvez tenha aqueles irmãos que falam assim, olha, está acontecendo isso aí com ele, é porque está pecando, é Deus castigando, né? Mas isso é mentira do diabo, irmãos. Deus não te acusa mais de nada, amém? Deus já te perdoou. Deus olha para você e Ele não enxerga o pecado. Deus olha para você, Ele enxerga uma nova criatura, Ele olha para você e Ele enxerga um filho de Deus, amém? Por isso não deixe o pecado mais te dominar, não deixa mais o pecado tomar conta da sua vida, amém? Então, qual é o pecado que você tem tentado vencer? Amém? Qual é o pecado que você não tem conseguido vencer? Coloque isso hoje diante de Deus. Coloque isso diante de Deus e peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te ajudar a vencer isso. Porque aquele leproso, ele olhou para Jesus e falou, Jesus, se tu podes, se tu queres, Jesus, Ele quer te ajudar. Jesus, Ele quer te ajudar a vencer esse pecado na sua vida, para que você possa ser realmente uma pessoa purificada, para que você possa ser realmente uma pessoa, uma nova criatura, amém? Faça aquilo que o leproso fez, peça para Jesus te curar desse pecado hoje, faça aquilo que o leproso fez, Jesus, se tu quiseres, me cure. E Jesus, a resposta de Jesus para o leproso é a mesma resposta que Deus dá para nós nessa noite, eu quero. Jesus, Ele quer, irmãos, nos curar, Jesus, Ele quer nos purificar, basta nós crermos, amém? Aquele leproso, em nenhum momento ele duvidou do que Jesus poderia fazer, em nenhum momento ele teve dúvida de que Jesus podia curá-lo. O único questionamento dele era se Jesus queria, e Jesus queria. Irmãos, ninguém cruzou o caminho de Jesus e não recebeu um milagre, e hoje você tem livre acesso a Ele. Hoje você tem livre acesso, irmãos, basta você fechar os teus olhos e falar, Senhor, e você tem livre acesso. Os ouvidos do Pai estão inclinados diante de você, amém? Então esse é o primeiro nível de fé. O primeiro nível de fé que nós precisamos ter é a fé para nós sermos salvos, é a fé para nós sermos pessoas libertas do pecado, pessoas purificadas, amém? Então esse é o primeiro nível de fé, é a fé do leproso, é a fé que Jesus pode, que Jesus quer nos libertar, que Jesus quer nos tornarmos pessoas livres, amém? Mas nós temos um outro tipo de fé, que é o segundo nível. Então você já creu, você já acreditou que Jesus te salvou, você acredita nisso, você tem fé para isso, então Jesus te leva para o novo nível,
que é o segundo nível, que é a fé do nosso dia a dia. Amém? E para nós falarmos dessa fé, nós vamos por um outro exemplo, um outro milagre que Jesus fez, que está lá em Mateus 8, do 5 ao 13, que é o milagre do centurião romano. Versículo 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Então, interessante que o primeiro exemplo que nós falamos era de um leproso judeu. Mas agora o Espírito Santo nos ensina e nos mostra através desse segundo exemplo. Nós usamos a vida desse centurião. Esse centurião romano, irmãos, talvez ele era uma pessoa que nem acreditava em Jesus, ele nem acreditava no Messias, porque ele era romano, e os romanos naquela época eram pessoas sincretistas. O que eram pessoas sincretistas? Eram pessoas que tinham mais de um Deus, eles acreditavam em mais de um Deus, em vários deuses. Mas aquele centurião, o que era um centurião? Só para os irmãos entenderem, um centurião era um soldado do alto escalão romano. O centurião era um soldado que comandava, que tinha abaixo dele 100 soldados à sua disposição. Então imagina, ele era o Will sabe mais que eu disso, né? Ele era um sargento ali, um tenente, né? Que tinham soldados abaixo dele, pessoas que estavam ali debaixo da sua ordem. Então ele era uma pessoa que provavelmente, né, mandava ali mais de 100 pessoas. E o interessante, que Jesus, ele chegou diante de Jesus e ele queria que Jesus curasse um dos seus soldados, um dos seus servos. Jesus chegou diante dele e falou: eu vou ser curado, eu vou curá-lo. Então imagina ali que Jesus estava no meio de uma ministração, Jesus estava ali diante daquelas pessoas, e esse centurião chegou diante dele e falou assim: olha, vamos esperar o culto acabar, vamos esperar eu terminar aqui essa mensagem, assim que acabar o culto, eu vou até lá, eu vou até a sua casa, e eu vou curar esse homem, eu vou curar o seu servo. Mas o interessante é que imagine só você, se Jesus fala para você que vai na tua casa, né? Imagina a honra, imagina o privilégio de ter Jesus na tua casa. Mas a resposta daquele centurião foi uma resposta um tanto indiferente, né? Um tanto diferente. Ele falou para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Aleluia. Em outras palavras, ele falava assim: Senhor, não precisa, eu sei como funciona esse negócio de fé, eu sei como funcionam as coisas na vida daqueles que exercem autoridade. Ele olhou para Jesus e ele viu que Jesus era um homem de autoridade. Por quê? Porque ele também lidava com autoridade todos os dias, porque ele tinha soldados diante dele, que ele usava autoridade na vida daqueles soldados. Eu sou um homem, Senhor, sujeito a autoridades. Eu digo para os meus soldados: vai, e eles vão. Eu digo para eles: vem, e eles vêm.
Então ele sabia como funcionava esse negócio de autoridade, né? E ele falou: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre nem na minha casa, né? Se isso acontecesse com algum de nós, imagina Jesus falar: eu vou na tua casa. Você ia fazer uma festa, né? Hoje ia fazer um belo de um churrasco, né? Ia fazer um jantar maravilhoso para recepcionar Jesus. Mas aquele homem, ele falou: Jesus, não precisa, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Jesus, o que eu preciso que o Senhor faça é que o Senhor lance apenas uma palavra, né? O que nós precisamos hoje, irmãos, é que Deus nos dê uma palavra. Aquele homem, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, eu sei que o que sai da tua boca acontece. Eu tenho fé para acreditar que aquilo que sai da tua boca, Jesus, acontece. Será que você tem a mesma fé desse centurião? Será que você também tem essa fé de falar: Senhor, o que eu preciso do Senhor é somente uma palavra, porque eu creio que o que sai da tua boca acontece. Amém, irmãos? E Jesus lançou uma palavra na vida daquele homem. Jesus falou que ele iria ser curado, e a Bíblia diz que no mesmo instante ele foi curado. E o interessante aqui é que aquele centurião, ele não estava buscando nada para ele. Ele não foi ali buscar um milagre para ele. Ele estava buscando um milagre para outra pessoa. Talvez você tenha buscado também milagres para outras pessoas. Você tem falado: mas será que Deus vai fazer? Porque eu tenho orado pela vida daquele irmão, eu tenho orado pela vida daquela irmã, eu tenho orado pela vida da minha família, eu tenho orado pela vida dos meus amigos, mas será que Jesus vai ouvir a minha oração? Será que Jesus vai fazer? Aqui está a resposta, irmãos. Aqui está a resposta. Aquele centurião buscou pela vida de outro, e Deus realizou um milagre. Amém? Então talvez você tenha orado pela vida do seu marido, e ele tenha falado: pode parar de orar, não vai acontecer nada, eu não acredito nisso não. Continue orando, irmãos, que Deus vai fazer. Talvez você tenha orado pela cura de outra pessoa, e aquela pessoa fala para você assim: olha, pode parar de orar, os médicos já desenganaram, não tem mais jeito. Irmãos, continue orando, que a última palavra sai da boca de Deus. Nós precisamos apenas de uma palavra. Amém? Não desanime, irmãos, não desanime, continue orando, continue tendo fé. Amém? Né? Que você possa falar para Deus: Senhor, eu te louvo, porque eu creio que o Senhor vai fazer, eu tenho fé nisso, eu tenho fé que a tua palavra, Senhor, vai se manifestar na minha vida, e na vida dos da minha casa, na vida daqueles que eu tenho colocado diante do Senhor. Aquele centurião, ele teve fé que que Jesus poderia fazer um milagre na vida de outro. Ele teve fé por ele e pelo seu servo. E Jesus realizou um milagre na vida dele, né? O segundo nível de fé leva você a vencer aquilo que você está passando em momentos de dificuldade. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor diz para nós: tem de bom ânimo. Amém? Nós temos que ter bom ânimo. E como nós temos esse bom ânimo? É tendo fé, irmãos. Nós olhamos para as situações do nosso dia a dia e parece que todo dia vem uma notícia mal. Aí você pode pensar: mas Senhor, será que não vai ter nenhum dia bom? Será que não vai ter nada bom? Irmãos, infelizmente o mundo jaz do maligno. As coisas aí fora, elas tendem a cada dia mais ser mais difíceis, né? É por isso que nós temos o quê? Que exercitar todos os dias a nossa fé. Amém. Nós temos que a cada dia mais buscarmos ao Senhor. Nós temos que a cada dia mais praticarmos a nossa fé. Porque, irmãos, é de glória em glória, de fé em fé. E nós vamos chegar lá, irmãos, nós vamos chegar lá no grande dia. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite, né? Qual é o seu momento? O que você está passando nessa hora? Qual é a sua dificuldade? Talvez o que você está passando hoje, o que você tem buscado de Deus, é a restauração do seu casamento, né? Talvez você tenha vivido um
casamento aí atribulado, creia que Deus vai restaurar o seu casamento. Talvez o seu momento hoje seja um momento aí de buscar uma provisão financeira. Talvez você tenha vivido momentos, né, situações onde as dívidas vêm se arrastando há muito tempo, ela tem virado aí uma bola de neve, né? Creia que Deus ele vai te dar a provisão para você quitar essas dívidas. Talvez seu momento hoje seja um momento em que você quer casar, glória a Deus, né, Paula? Né? Então creia que Deus ele vai dar todas as condições que você precisa, amém? Talvez o seu momento hoje, o que você tem buscado de Deus é a cura de uma enfermidade. Irmãos, creia que Deus vai te curar, creia que Deus vai restaurar a sua saúde, amém? Talvez o seu momento hoje é a cura de uma depressão. Você tem vivido aí momentos em que você talvez não consegue dormir, a depressão tem te assolado, você não consegue ter paz. Creia que Deus vai te livrar disso, amém? Ou talvez o seu momento hoje seja um momento de abandonar o vício. Senhor, eu estou com um vício, Senhor, eu não consigo vencer esse vício, ele está me dominando, mas creia que Deus vai te libertar, amém? Então, o que nós temos hoje que crer é que Deus vai nos dar fé para vencermos esses momentos de dificuldade da nossa vida. Talvez você olhe e fale assim, mas o momento do meu irmão é bem mais difícil que o meu. Não, irmãos, talvez aquilo que ele está vivendo você já passou, talvez aquilo que você está vivendo ele já venceu, amém? Mas é a sua luta, é a sua fé. Mas em todas essas coisas nós cremos que nós somos mais que vencedores, amém? Em todas essas coisas nós cremos que Deus já nos deu vitória, amém? Aleluia. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, amém? O pão aqui, ele nos reflete, o pão ele nos mostra o quê? O nosso esforço. O pão ele nos mostra aquilo que é feito com as nossas mãos. Porque o trabalhador, para fazer o pão, primeiro ele precisa plantar o trigo, né? Ele precisa arar a terra, preparar a terra, adubar a terra, aí ele planta o trigo, aí depois ele colhe o trigo, aí depois que ele colhe o trigo, ele amassa, faz ali a farinha, né? Ele amassa a farinha, ele mistura o leite, coloca o fermento, ou talvez pão sem fermento, coloca ali todos os ingredientes, ou seja, é tudo feito com as suas mãos. Então o pão, irmãos, ele nos reflete o quê? Tudo aquilo que fala das obras humanas, das obras das nossas mãos, amém? Mas o versículo continua dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquele centurião, ele buscou de Deus uma palavra. O que ele queria que Jesus desse a ele era uma palavra. A palavra, ela nos reflete a graça de Deus. Ela nos reflete o favor de Deus. Ela nos mostra que aquilo que nós não conseguimos resolver na força das nossas mãos, ela nos mostra aquilo que nós não conseguimos resolver com a força do nosso braço, aquilo que nós dependemos exclusivamente de Deus, amém? Então o que nós precisamos, irmãos, é de uma palavra de Deus, é de uma palavra que saia da boca de Deus, amém? Porque é essa fé que nós temos que buscar, a fé para nós vencermos as dificuldades do dia a dia, a fé para nós vencermos aquilo que bate na nossa porta todos os dias. Talvez a dificuldade financeira, como nós falamos, talvez a enfermidade, talvez a restauração de algo na nossa vida. Mas nós precisamos, irmãos, nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso apenas de uma palavra. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê apenas uma palavra. E aquele centurião saiu dali com uma palavra. Será qual a palavra que você tem buscado de Deus nesses dias? Será qual que é a palavra que Deus
tem falado para você nesses dias? Amém? Volte seu coração para o Senhor. Você pode me falar, mas Deus não tem falado comigo. Eu não tenho ouvido a voz de Deus falando comigo. Irmãos, para Deus falar conosco, em primeiro lugar, nós temos que ter fé. Fé para que Ele possa falar. Porque para nós ouvirmos Deus, nós temos que ter fé. Porque você não está vendo o Senhor. Ele não está como o irmão aí do seu lado. Você está olhando para Ele, está vendo Ele. Não. Nós acreditamos no Senhor através da nossa fé. Vocês viram que para tudo nós precisamos de fé. Por isso que a fé, Deus vai nos levando de nível em nível, né? Nós vamos crescendo, nós vamos a cada dia mais lutando as nossas batalhas, vencendo as nossas guerras, e a cada dia mais Deus vai nos acrescentando fé. Deus vai nos dando mais fé. Amém? Sabe por que talvez nós não vencemos as batalhas, as dificuldades da nossa vida ainda? Por causa do medo. O diabo, irmãos, ele usa o medo para paralisar as pessoas, né? O medo da morte, o pânico. Muitas pessoas têm medo de morrer. Se falar para o meu sogro que ele vai morrer, meu Deus do céu, morre de medo, né? Então, o medo é algo que paralisa as pessoas. O medo bloqueia as pessoas. O medo traz em nós um desequilíbrio. Você fica desequilibrado. E o diabo usa do medo para oprimir as pessoas, para nos fazer retroceder. O medo, ele tem o poder de nos paralisar. Então, talvez hoje você tenha medo de algo. Talvez você tenha medo de, não sei, de quebrar financeiramente. Talvez você tenha medo que a enfermidade possa te matar. Talvez você tenha medo que seu casamento nunca mais vai ser restaurado. Mas, irmãos, não deixe o medo te paralisar. Se você hoje falar com grandes empreendedores, né, empresários que passaram por momentos de dificuldade na sua vida, e eles quebraram, e eles faliram, talvez você pode falar para eles: o que você vai fazer? Você quebrou, o que você vai fazer agora? Talvez você pode pensar assim: ele quebrou, ele vai agora procurar um emprego de carteira assinada, uma CLT. Irmãos, a maioria, né, eu digo 100% desses empreendedores que um dia quebraram, se você perguntar para eles qual é o próximo passo da vida deles, eles vão falar: eu vou tentar de novo. Por quê? Porque eles não deixaram o medo dominá-los. Eles não deixaram que o medo de quebrar novamente possa bloqueá-los. Eles vão e eles tentam de novo. Se quebrar, tenta de novo. A maioria desses homens de sucesso, muitas vezes já quebraram, e não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Mas eles não deixaram que o medo os paralisasse. O medo, irmão, não pode te paralisar. O medo não pode te vencer. Porque quando o medo, irmãos, ele te vence, ele te bloqueia, ele te paralisa, aí começa problemas de coração. Nossa, vou virar, sou cardíaco. É o medo, né? O medo da morte. Aí começa lá, a pressão sobe, pressão alta, a pessoa fica hipertensa, ela fica pessoas com problemas no coração, né? Pessoas com crise de ansiedade. Hoje, o mal do século, crise de ansiedade, depressão. Por quê? Porque o diabo, ele tem paralisado essas pessoas. E você pode falar para essas pessoas que vivem com crise de ansiedade, que vivem depressivas, são pessoas que em algum momento da sua vida, elas perderam a fé. E o diabo pegou, paralisou elas. E ali elas foram dominadas pelo medo. O medo bloqueou elas, né? Então nós não devemos deixar, irmãos, que o medo nos bloqueie. Nós não devemos deixar que o medo nos paralise. Amém? A fé do dia a dia fala isso. A fé do dia a dia nos mostra que nós temos que ter fé da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Nós temos que ter fé para vencer as situações que vão acontecendo no meio do dia, porque vai acontecer. Talvez a gente possa falar assim: não, mas eu vou hoje sair de casa com fé para isso. Mas você não sabe o que vai acontecer no decorrer do seu dia. Não sabe.
Então você tem que estar ali com a fé afiada, tem que estar com a fé ali, né, totalmente acesa, ativada na sua vida, para que você venha a vencer, né? Talvez nós temos fé para que Deus cure a gente de uma dorzinha de cabeça, né? Não, tenho fé. Aí você fala assim, mas será que você tem fé para que Deus possa te curar de uma doença, de um câncer? Né? Talvez nós temos fé para que o irmão ele possa nos dar uma oferta aí de R$50. Mas será que você tem fé para que Deus possa usar alguém para te dar um carro, uma casa? Amém, irmãos? Amém. Então é essa fé que nós devemos ter, não só de coisas pequenas, mas de coisas grandes. Amém. Você vai, irmão, até onde a sua fé te levar. Amém. Se você tem fé para ter um Fusca, você vai ter um Fusca. Você tem fé para ter um carro do ano, Deus vai te dar um carro do ano. Amém? Então você vai aonde a sua fé pode te levar. Então sonhe grande, irmão, porque o seu Deus é grande. Amém? É isso que nós devemos ter. E esse segundo passo, ele fala disso, da fé do dia a dia, a fé que vence a dificuldade, a fé que está lá no começo, no primeiro versículo que nós lemos, é assim que vive o justo vive pela fé. É esse versículo que aponta para esse segundo degrau, para esse segundo nível de fé, é a fé do dia a dia, é a fé do justo. Amém? Mas digamos que você já venceu o primeiro degrau, a fé do leproso, você crê que Jesus te salvou, né? Aí você também já creu no segundo passo, que é o que nós acabamos de falar, que é a fé do dia a dia, é a fé para vencer as dificuldades, mas nós temos um terceiro nível de fé, amém? A fé para o ministério, a fé para Deus te levar a cumprir o seu chamado, amém? Glória a Deus. E nós vamos usar como base para esse terceiro milagre de Jesus, o último milagre que Jesus fez nesse dia, que foi o milagre da cura da sogra de Pedro, amém? Está lá em Mateus 8, 14 e 15, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo, amém? Irmãos, esse é o terceiro milagre, esse é o terceiro nível de fé que nós precisamos ter, amém? Então imagine vocês, Jesus chega na casa de Pedro, né? Pedro ali, nós cremos que ele amava a sua sogra, né? Porque Jesus foi até a casa dele, ele levou Jesus até a casa dele para que ele viesse a curar a sua sogra, amém? Sogra é bênção, irmãos, sogra é bênção de Deus, então ame a sua sogra, eu amo a minha sogra, amém? Então ame a sua sogra, irmãos, que sogra é bênção, amém? Sogra te deu aquilo de mais precioso que você tem na vida, que é o seu marido, que é a sua esposa, então ame a sua sogra. Nós cremos que Pedro amava a sua sogra, porque a sogra dele estava acamada, a sogra dele estava passando ali por um momento difícil, estava com enfermidade, e Jesus foi ali para curar a sogra de Pedro. E nossa, imagina o que aconteceu. Jesus chegou, Jesus sentou ali do lado da cama, Jesus pegou, colocou a mão, né, na mão da sogra de Pedro, e Jesus a curou, amém? E depois que Jesus curou a sogra dele, o que ela fez? Qual foi o primeiro ato dela? Ela foi dar uma passeadinha no shopping, foi? Não, ela foi passear, ela foi sair com as... Não, a primeira coisa que a sogra de Pedro fez, depois que Jesus a curou, ela se levantou e passou a servi-lo, amém, irmãos? Então nós vemos aqui que a primeira coisa que a sogra de Pedro fez, ela foi servir a Jesus. A febre, irmãos, ela tem esse poder, né, de nos levar a um estado de prostração, a um estado ali onde nós ficamos deitados na cama, onde nós ficamos ali, né, em uma situação acamada. Rosana sempre fala que quando eu fico doente, quando eu fico com febre, eu fico ali largado na cama, né? E a febre, ela tem esse poder de fazer isso na nossa vida.
ela nos deixa prostrados, ela nos deixa ali numa situação, né, totalmente debilitados. Só que a febre, irmãos, se nós pararmos para pensar, a febre ela não é uma enfermidade. A febre ela não é uma doença. A febre ela é o quê? Ela é algo que está mostrando para o seu corpo que ele tem um problema, que ele tem uma infecção, talvez uma bactéria, talvez uma enfermidade que está naquele corpo. A febre ela faz isso, não é verdade? Então nós entramos, quando nós estamos com febre, nós entramos ali no estado de prostração, né? Então se nós trazermos isso para o mundo espiritual, existem muitas pessoas que já serviram a Deus, existem muitas pessoas que eram ativas na obra de Deus, né? Elas pregavam, elas ministravam, elas estavam talvez no ministério de louvor, cantando, adorando a Deus, elas lideravam célula, né? Talvez elas eram líderes em treinamento, eram servos, você via todo dia lá na porta da igreja, te cumprimentando, dando boa noite, mas em algum momento da vida deles, pegou febre. A febre o pegou, a febre dominou eles, e eles paralisaram, eles se prostraram, eles se entregaram àquela febre, e a febre dominou eles. A primeira coisa que acontece, né, irmãos, quando a febre toma conta, o que ela faz? A pessoa para de ir para a igreja, é dominada, a febre toma conta. Há muitas pessoas hoje vivendo como a sogra de Pedro, em cima de uma cama, deitados espiritualmente, inativos na obra de Deus, pessoas que não estão ali exercendo o seu chamado, elas estão fora daquilo que Deus tem para a vida delas. Por quê? Porque estão com febre, estão vivendo um momento de prostração. Amém? Então, qual é a febre hoje que tem nos paralisado? Qual é o nome dessa febre hoje que tem paralisado você? O melhor lugar, irmãos, para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é nós fazermos a obra de Deus, né? Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque Pedro entendeu que o melhor lugar para ele estar era ali com Jesus, era caminhando com Jesus, era fazendo a obra de Jesus. Esse é o melhor lugar que você pode estar, irmãos, no centro da vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Amém? Amém. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós não podemos deixar que a febre espiritual nos domine, nós não podemos deixar que as preocupações do dia a dia nos paralise, nós não podemos deixar que as mentiras do diabo nos bloqueiem. Amém? E o interessante é que a sogra de Pedro, quando ela foi curada, a primeira coisa que ela fez foi servir a Jesus, né? Em Mateus 8,15 diz: mas Jesus tomou-a pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Amém? A febre nos deixa, irmãos, muito tempo paralisados, muito tempo ali deitados na cama, enfraquecidos. Amém? Mas a febre vai sair da nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Assim como Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus vai nos curar nessa noite. Tudo aquilo que tem te bloqueado de fazer a obra de Deus, tudo aquilo que tem te paralisado de fazer a obra de Deus, Deus vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Amém? Jesus, irmãos, quando Ele cura por completo, né? As pessoas aí, quando elas estão com febre, elas tomam um analgésico, aí a febre vai, a febre volta, aí ele toma outro analgésico, a febre vai, a febre volta, toma os dipironas da vida, né? Isso fala o quê? De a inconstância. Tem pessoas que elas são assim, hoje elas estão aqui, aí amanhã você olha, cadê? Ah, não veio. Aí passa um mês, está aqui de novo, aí não veio. Mas Jesus, irmãos, quando cura, quando é Jesus mesmo colocando a mão, a cura é instantânea, é por completo. Amém? Foi assim que Deus fez com a sogra de Pedro.
Jesus a curou. Eu declaro também hoje em nome de Jesus que Deus vai curar líderes, Deus vai curar pessoas que estão afastadas do ministério, Deus vai curar pessoas que estão ali prostradas, a febre não vai mais ter domínio sobre as nossas vidas, amém? Então a pergunta de Jesus para nós hoje é: qual é a febre que você precisa deixar para que você levante e você volte a servir a Deus? Qual é o nome dessa febre? Qual é a febre que você precisa que Deus te cure nessa noite? Qual é essa? Amém? Essa é a pergunta que Jesus nos faz nessa noite. Estar na obra de Deus, irmãos, é estar em guerra. Estar na obra de Deus é você estar ali em guerra, é você estar atento. E o interessante é que quem está em guerra, irmão, ele nunca caminha sozinho. Quem está em guerra sempre tem ali um pelotão ao seu lado, sempre tem alguém junto com ele, porque se ele cair, o outro vai, estende a mão. E o interessante é que Jesus pegou na mão da sogra de Pedro. Eu creio que Jesus quis dizer para ela: você não está sozinho, eu estou com você. Eu vou te curar agora, essa febre vai embora, né? Então, irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é estar guerreando, é estarmos em guerra. Nós estamos aqui todos os domingos, nós estamos em guerra contra as forças do diabo, em guerra contra aquilo que Satanás tem lançado na nossa mente. E a Bíblia diz, que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno, irmãos, não vão prevalecer contra você, não vão prevalecer contra a sua vida, amém? Eu ouvi de um pastor, eu gosto sempre de ouvir essas histórias, e um pastor, ele contou uma história que ele foi para Israel, visitou Israel pela primeira vez, e quando ele chegou em Israel, ele estava ali nas cidades antigas, na cidade onde Davi estava, onde Davi viveu, e ele falou assim para aquele pastor: olha, vou te contar uma história, você quer aprender o significado de duas palavras muito importantes na vida de Davi? Aí ele falou: claro, quero sim. Ele falou: vou te ensinar sobre a palavra Aragai e Kadima. Ele falou: o que significa essas palavras? Diz a história, se você gosta de filmes antigos, você também vai se familiarizar com isso, que quando os reis eles iam para a guerra, quando eles partiram para a guerra, o exército ele levava os seus exércitos e eles iam para a guerra, os reis eles iam junto com o exército, os reis estavam ali junto com o seu exército, e quando eles iam para aquelas batalhas grandes, aqueles grandes momentos, o rei ia à frente e ele falava para o exército: Aragai, o que significa Aragai? Me sigam, vamos para a guerra. E Davi, quando ele estava ali na frente do seu pelotão, na frente do seu exército, ele falava Aragai. Mas chegou um dia, o exército de Davi foi para a guerra, e Davi falou: é uma guerra bem pequena, eu não vou para essa guerra, vocês vão, eu vou ficar aqui. E Davi chegou diante do exército e falou: Kadima. O que significa a palavra Kadima? Podem ir que eu vou ficar, hoje eu não vou não. Vocês vão lá, vão guerrear, vão pelejar, que eu não vou não. E diz que o exército foi, Davi ficou no palácio. Aí Davi descansou, Davi dormiu. Aí Davi foi lá para a varanda do palácio. Davi está lá na varanda, ele olha, ele vê uma bela mulher tomando um banho. E ele olha para aquela mulher, aí trazendo para a nossa realidade, ele procura ela no Instagram, ele manda uma mensagem no direct para ela, chama ela para comer uma pizza, aí ele come a pizza com ela, e nós sabemos o fim dessa história, nós sabemos o que aconteceu ali com Davi. Aí Davi, para tentar contornar a situação, Davi cria ali uma situação, o marido da mulher morre, e nós vemos o que aconteceu. Davi adoece, Davi cai prostrado, aí nós vemos que todo ali, todas aquelas pessoas que estavam no reino perecem. Por quê? Porque na hora de Davi falar Aragai, Davi olhou e falou Kadima. Davi não foi para a guerra, Davi não estava ali preparado. As pessoas, irmãos, elas estão de olho em nós. Nós somos
que as pessoas olham para nós. Então que você sempre possa estar disposto a falar: Hagai, eu estou em guerra, me sigam, vamos. E outro exemplo também que eu achei interessante, é que tem pessoas que elas têm medo de andar de avião, né? Eu sou uma que tem muito medo, tenho medo de avião, né? Minha sogra então, pelo amor de Deus. Então, irmãos, as pessoas, um dos segredos que eu ouvi, se você tem medo de andar de avião, né, tem medo de algo ruim acontecer, sempre fique de olho nos comissários de bordo, na aeromoça, naquelas pessoas que estão ali. Por quê? Você olha sempre para a cara deles. Se eles estiverem sempre sorrindo, está tudo bem. Mas se olhar para a cara deles, eles estiverem com cara de medo, aí você fica preocupado que algo ruim vai acontecer. Né? Então o segredo é o quê? É ficar de olho nessas pessoas. O que eu quero falar com você? Mostrar para você com isso. As pessoas estão de olho em você. Você é alguém que está sendo observado. As pessoas, elas sempre olham para você, sabe por quê? Porque você muitas vezes é uma referência para elas. Porque as pessoas olham para você e elas olham você como uma referência. Então, você não pode estar prostrado. Você não pode estar com febre. Sabe por quê? Porque se os soldados olham para o rei e vem o rei cabisbaixo, vem um rei ali numa situação de prostração, o que eles vão fazer? Eles vão desanimar, eles vão se prostrar também. Amém? Amém. Então a febre aqui para nós, ela mostra algum tipo de infecção, algum problema físico. A febre, ela tem que gerar em você, irmãos, um inconformismo. Por quê? Porque se você está com uma febre espiritual, é porque tem algo em você que precisa ser removido. Tem alguma doença, tem alguma bactéria que está no seu corpo que precisa ser removida. Amém? Então, o que será que Deus precisa remover de você nessa noite? O que será que a febre tem te mostrado? Né? Às vezes, você pensa que a febre é Deus querendo que você fique um pouco de fora. Né? Talvez você possa falar: eu estou com febre, é Deus me dando um descanso. É Deus querendo que eu tire umas férias. Né? Existem pessoas lá na época da pandemia que estão de férias até agora, né? Férias premium, férias ali, né? Até agora. Mas, irmãos, não é isso que Deus quer. Deus não quer que você tire férias, muito pelo contrário. Deus quer que você esteja ali no campo de batalha. Deus quer que você esteja ali soldado de frente. Amém? Amém? É essa a vontade de Deus para você. Amém. Deus não quer que você fique fora do campo de guerra. Amém? Amém? Então a palavra de Deus para nós nessa noite é que nós precisamos nos levantar. Deus quer que você se levante e que você volte a servir a Ele novamente. Amém? Amém? Então lembre, irmãos, lembra daquilo que Deus fez na tua vida. Lembra daquilo que é propósito de Deus na sua vida. Amém? Porque nós cremos que todos nós temos um chamado. Deus te chamou. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te chamou. Amém? E o que será que aconteceu no meio do caminho? Qual é essa febre? Será que essa febre tem um nome? Qual será essa febre que tem te paralisado? Amém? Então que nós, irmãos, possamos nos levantar dessa noite, que nós possamos crer que Deus vai te recolocar novamente no seu ministério. Amém. Deus vai colocar você novamente no caminho, Deus vai colocar você novamente para cumprir o teu chamado. Amém? Então creia nisso, creia que Deus te chamou aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você eleve o seu nível de fé. Amém? Deus quer te curar dessa lepra, Deus quer te curar dessa enfermidade, Deus quer te curar dessa febre que tem assolado a tua vida até hoje. Amém? Amém. Vamos ficar de pé nos nossos lugares, fique de pé, feche os teus olhos. Hoje nós falamos de 3 níveis de fé
que nos dão uma vida com Deus, amém? A fé para a salvação, que é a fé do leproso, a fé para o dia a dia, que é a fé do centurião, e a fé para servir a Deus, que é a fé da sogra de Pedro, amém? Hoje 3 tipos de pessoas que falam esses 3 tipos de milagres precisam se posicionar nessa noite. Pessoas que ainda não são salvas, pessoas que não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou aquelas pessoas que estão vivendo situações adversas, que precisam de fé para o seu dia a dia, precisam de fé para vencer as situações do dia a dia. E nós também falamos daquelas pessoas que precisam de fé para voltar a servir a Deus, pessoas como a sogra de Pedro. Em qual dessas situações, irmãos, você se encaixa nessa noite? Qual dessas situações Deus falou ao seu coração? Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para que Deus venha nos curar, vamos pedir para que Deus venha realizar do mesmo jeito que Deus cruzou a vida dessas pessoas, e essas pessoas receberam milagres da parte de Deus. Deus também vai liberar milagres na sua vida nessa noite, amém? Senhor, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida, Pai, no teu altar nessa noite, Senhor. Senhor, nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que da mesma forma que o Senhor realizou milagres, ó Deus, na vida dessas pessoas, ó Deus, o Senhor curou aquele leproso, ó Deus, o Senhor curou, ó Deus, o servo do centurião, ó Deus, o Senhor curou, ó Deus, a sogra de Pedro, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor está curando pessoas nessa noite, Pai. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está realizando milagres, ó Deus, na vida de pessoas aqui nesse lugar nessa noite, Pai. Nós cremos, ó Pai, que pessoas, ó Deus, que assim como a sogra de Pedro, Pai, estão paralisadas, ó Deus, de fazer a Tua obra, estão paralisadas, ó Deus, de cumprir o chamado do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, essas pessoas curadas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que você possa ser curado para cumprir o Teu chamado, que você possa se levantar nessa noite para cumprir o Teu chamado em nome de Jesus. Ó Deus, talvez há pessoas aqui, ó Pai, Senhor, pessoas que estão paralisadas, ó Pai, ó Deus, como aquele servo daquele centurião, ó Pai, mas nós cremos, ó Deus, o que elas precisam é apenas de uma palavra, Pai. O que elas precisam, ó Deus, é de uma palavra rema do Senhor na vida delas, ó Pai. Deus, que o Senhor possa, ó Deus, Senhor, liberar palavras nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, Deus, realizar, ó Deus, enviar palavras na vida desses irmãos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, Senhor, que a fé deles possa ser, ó Deus, elevada, para que eles possam estar, ó Deus, vencendo as situações do dia a dia, que eles possam, ó Deus, ter fé, para estar, ó Deus, vencendo as dificuldades, Pai, que possam aparecer todos os dias, Pai, porque como nós lemos nessa noite, o meu justo vive pela fé, o meu justo vive pela fé, amém, glória a Deus. Que Deus possa, irmãos, te abençoar nessa noite, em nome de Jesus.